Diz assim o texto: e aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos dê graça e que nós possamos crescer em entendimento, em conhecimento, na tua palavra nessa manhã. Graças te damos, sim, em nome de Jesus. Amém. Todos digam graças a Deus. Antes de começar a falar sobre esse texto, eu quero dar uma dica para você. Sabe, todo cristão deve, quando começar o seu dia, ter um devocional com Deus. Eu imagino que pouquíssimas pessoas aqui vieram de um mundo sem religião para cá. Eu imagino que cada um de vocês tiveram a sua criação religiosa, independente se ela foi evangélica, se ela foi católica, se ela foi independente. Eu acredito que 99% aqui vieram de um lar que você ouviu falar de Cristo quando criança, você ouviu falar da Bíblia, você ouviu falar, não digo talvez da Bíblia, mas de Deus. E muitos de nós fomos criados assim: meu filho, quando você levantar, reza, pede a proteção a Deus. Quando você deitar, agradece a Deus. Quem teve esse tipo de educação aí? Levanta a mão. Quase a maioria de nós, né? Só que depois a gente conhece a palavra de Deus, e nós começamos então a andar nos caminhos do Senhor e a conhecer a palavra. E nós começamos a ver muita coisa errada que a gente fazia lá na idolatria, no mundo distante da verdadeira fé na palavra. E muitos de nós, às vezes, não sabemos diferenciar isso. Existem muitas coisas ruins que aprendemos que vão contra a palavra, mas existem muitas coisas boas também que aprendemos. E esse que eu acabei de citar agora é um bom costume. É uma coisa boa. Que mesmo hoje, conhecendo a palavra, se naquela época não conhecíamos tanto e o fazíamos, conhecendo agora, nós temos muito mais razões para fazer isso. Então eu gostaria de dar uma sugestão para você. Quando você se levanta, procure se levantar mais cedo um pouco, você ler a Bíblia, fazer sua oração antes de sair para o seu trabalho. E se você, não sei se você tem o hábito de anotar, se não tem, passa a anotar. Nas minhas pregações, raramente você escuta menos de 10 citações bíblicas quando eu estou pregando. E não é comigo não, com todos os pastores da igreja, porque essa é uma área que eu cobro muito, e eu falo muito com eles. Porque existem igrejas que você vai ver, mal lê um versículo da Bíblia. Aqui você escuta inúmeras citações. Tem dia que eu cito 30 versículos bíblicos aqui dentro de uma mensagem. Então anota aqueles textos. Anota. Quando for no outro dia, na segunda-feira, começa a meditar neles. Na terça-feira, na quarta. Porque no domingo você vai receber alimento de novo. Na quinta-feira é ministrado, pastor Edinaldo, tenho certeza também que cita passagens bíblicas. Então começa, todas as mensagens da semana que você ouviu, começa a anotar. Porque não dá tempo de ler assim e meditar aqui. Mas aí de manhã, ou ao deitar, você vai meditar na sua casa, na palavra. Você vai ter a palavra, opa, o pastor citou essa passagem, naquele momento ele falou isso. Deixa eu conferir, deixa eu aprender aqui mais
sobre isso. É apenas uma dica. Jesus agora, de uma forma expositiva, nesse texto, ele é interrogado por um religioso, ele é interrogado por um homem conhecedor da lei, talvez seria como um advogado hoje, um escriba, alguém entendido de lei. E esse homem interroga Jesus sobre o grande mandamento, e vocês conhecem bem esse texto. E Jesus diz a ele: olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Você frequenta a célula, e eu falo que o povo que frequenta a célula é um povo diferenciado, porque é um povo que estuda a Bíblia, porque dentro da célula a gente estuda Bíblia, e estuda muita Bíblia. E você pode observar que o líder, ele faz perguntas dentro do texto da célula. E as perguntas são voltadas para textos bíblicos. Inclusive lá nas células, a gente manda outra bateria de textos bíblicos. E eu elaboro as perguntas para os líderes. E quando eu elaboro as perguntas, eu tenho cuidado de obedecer o critério de discipulado de Jesus. As minhas perguntas, as quais os líderes fazem, elas são baseadas nessa colocação aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Como assim? Eu faço perguntas que levem você a amar a Deus com entendimento, com coração e com força. Quando Jesus fala amar a Deus com entendimento, ele está falando do nosso lado cognitivo. Quando ele fala de amar a Deus com todo o nosso coração, ele está falando do nosso lado sentimental. E quando ele fala de amar ao nosso Deus com todas as forças, ele está falando do lado psicomotor. Então, é trabalhado mente, alma e atitude. E as perguntas são: o que você aprendeu desse texto? Reconte esse texto. O que esse texto está te ensinando? Que promessa abraçar? Que pecado a evitar? Entendimento. Ao ler esse texto, o líder te pergunta: o que você está sentindo em relação a isso? Ele está trabalhando o seu coração. E depois, e agora? Ao saber disso, o que você pretende fazer? Ele está trabalhando as suas atitudes, comportamento. Então é isso. Primeiro eu entendo, depois eu sinto, depois eu faço. Entendimento, coração e força. Amo Deus com o meu entendimento, amo Deus com o meu coração, sentimento, e amo Deus com as minhas forças, atitudes. Isso é discipulado. Você compreende, sente e pratica. Nesse texto, Jesus fala de amar a Deus de coração. E quando se fala de amar a Deus de coração, está falando de sentimentos. E há muitas pessoas que amam a Deus apaixonadamente. Há muitas pessoas que se emocionam. Quando a gente fala de Deus, quando a gente ora, quando a gente se emociona. A gente está amando a Deus com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Mas a Bíblia também fala de amar a Deus com as nossas forças. Há pessoas aqui que não medem esforços para amar a Deus. São natos trabalhadores na obra de Deus, demonstram seu amor por Deus, não só por palavras, mas com atitudes, com gestos, esforçando-se, não medindo esforços, como Marta. No dia em que Jesus foi à casa, aquela célula que tinha lá em Betânia, Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, havia uma célula ali. E Marta estava amando ao Senhor com todas as suas forças, fazendo lá quem sabe era o lanche da célula, não sei. Mas depois Jesus fala com ela: olha, Marta, ela fala: Senhor, manda minha irmã me ajudar. Jesus diz: por que estás ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria, naquele momento, enquanto Marta estava amando ao Senhor com as suas forças, Maria estava amando ao Senhor com o seu entendimento. Ela estava absorvendo a palavra de Deus. E é justamente isso que eu quero falar com você. Amar a Deus com entendimento. Servir a Deus com entendimento. Por que eu faço o que eu faço? Por quê?
Por que eu tenho que ir ao culto? Por que quando eu chego lá o pessoal canta e eu louvo? Por quê? Mais importante, tão importante quanto fazer, é saber por que fazer. E é justamente isso que eu quero tocar nesse assunto. Jesus disse que nós precisamos amar a Deus com entendimento. No Salmo 14, 2, vamos ver o que diz lá? Podia me ajudar com a tela aí, por favor? Aí, obrigado. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse o quê? Entendimento. E buscasse a Deus. Buscar a Deus com entendimento. Salmo 32, 9, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida. E dizia assim: não sejas como o cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Já em Colossenses 1,9, a Bíblia vai dizer: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência, ou entendimento espiritual. É extremamente nós termos entendimento espiritual. Se tem uma coisa que o diabo lutou no passado com você, luta com as pessoas lá fora, e vai continuar lutando, é para anular o seu entendimento. 2 Coríntios capítulo 14, capítulo 4, versículo 4, 14, 4, nos quais o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, a Bíblia está dizendo que o diabo, o Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas, para elas não se converterem. Por isso, é que você não entende às vezes. Você olha e você fala: cara, mas aquele homem ali, ele tem tanto diploma, ele é um doutor, é um PhD, ela é uma doutora, e fazendo uma besteira daquela, se prostrando diante de uma estátua, se prostrando de algo que não tem o menor sentido. Você vê gente inteligente. Gente, outro dia eu estava vendo um cara falar que é Cristo. O cara falando que é Cristo: eu sou Jesus. Vocês já viram esse cidadão aí? Ih, Cristo. E eu pensei: nossa, meu Deus, só deve ter gente burra seguindo esse cara. Daí me aparece um cara falando que era engenheiro. Eu falei: meu Deus. Então, eu começo a entender que a sabedoria não está no diploma pendurado na parede. Não tem nada a ver. Porque falta entendimento. É sobre isso que Jesus está falando. Amar a Deus com todo o teu entendimento. E entendimento não é a mesma coisa que conhecimento. Porque existe muita coisa que você conhece, mas você não entende. É mais profundo que o conhecimento. Interessante que a palavra entendimento no hebraico é traduzido pela palavra biná, que significa discernir, compreender, esclarecer. Nós precisamos ter entendimento. Nós precisamos entender o porquê fazemos o que fazemos. Nós precisamos entender o que significa louvor. Para muita gente, talvez cantar aqui não tem significado nenhum, é apenas cantar. Por isso o culto começa às 7, ele chega às 7h30. Porque até hoje ele não entendeu que o louvor liberta. Até hoje ele não entendeu que Deus habita no meio dos louvores. Ele não entende isso. Meu irmão, o louvor faz parte, é um momento que prepara o seu coração, que é a terra, para que a semente venha a ser plantada, que é a palavra de Deus. Há pessoas que não têm entendimento da imposição de mão. Olha, eu vejo lá o pastor colocando a mão na cabeça dos outros. Por que eu não ponho o pé? Podia pôr outra parte. Por que é a mão? O que significa isso? Eu quero ter entendimento disso. Foi o pastor que inventou isso? Está na Bíblia? Como é que funciona? Aí eu vejo o povo lendo a Bíblia. Para que ler a Bíblia? O que significa? A Bíblia é um livro comum? Não, a Bíblia, a palavra de Deus diz que ela é viva
E como ela é viva, tudo aquilo que é vivo se movimenta. Você pode ler trocentos livros na sua vida, mas eu te digo uma coisa: todos eles são letras mortas. A Bíblia tem um poder incrível. Quando você lê a Bíblia, ela entra dentro de você. Deus está falando: gente, eu vou fazer uma coisa diferente. Esquece mar vermelho abrindo, esquece água saindo da rocha, esquece eu tirando vocês do deserto, esqueça as coisas do passado. Deus está falando isso, esqueça. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo. Irmãos, 2019, os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Os céus do Brasil está diferente, Deus está se movimentando. Eu estou escutando cada testemunho de coisas que Deus está fazendo em vários lugares nessa nação. Há uma coisa nova sendo feita, só que eu e você precisamos entender. Jesus disse uma vez: olha, vocês entendem quando vai fazer frio, vocês entendem quando vai fazer calor. O céu, ele começa a ter nuvens, vocês já dizem: olha, vai chover. Vocês conhecem os sinais dos tempos, mas vocês não estão compreendendo o que eu estou fazendo. Se tem uma coisa, é uma luta, e nós precisamos buscar constantemente, é o entendimento. Quantas vezes você tem um sonho, você sabe que aquele sonho foi Deus que te deu naquela noite, mas você não consegue ter entendimento. Você precisa buscar o entendimento. É extremamente importante isso. Nosso grande desafio é entender. Nosso grande desafio não é apenas conhecer, mas é compreender aquilo que a gente conhece. Esse é o nosso grande desafio. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, sabe, ali é uma chave para as nossas vidas. E ele diz assim, versículo 16 e 17: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo: olha, a partir de agora, daqui em diante, ninguém, mas ninguém, se você conheceu alguém segundo a carne, você não vai olhar para essa pessoa mais segundo a carne. Você não vai olhar para ele mais como um mecânico. Se você o conheceu como mecânico, você não vai olhar para ele mais como mecânico. Você não vai olhar para ele mais como um servente pedreiro. Você não vai olhar mais para ele como pintor. Você não vai olhar para ele mais como um enfermeiro, uma enfermeira, um professor. A partir de agora você não vai conhecer aquela pessoa mais segundo a carne. A partir de agora você vai conhecer ela segundo Deus. O que Deus faz através daquele pedreiro, o que Deus faz através daquele servente, o que Deus faz através daquele policial, através daquela professora. Há um tempo atrás eu vi uma cena na nossa igreja, foi muito interessante. Um moço da nossa igreja, que foi presidiário, um obreiro, e agora ele é obreiro na igreja, pegou cadeia há muitos anos, se converteu, entregou sua vida para Cristo, uma nova criatura, um homem transformado por Deus. E nós orando pelo povo, e o obreiro aqui, de repente, quem que entra na fila para receber a oração do obreiro? O promotor e o delegado. Quer dizer, se olho segundo a carne, aquele moço é um ex-presidiário. Mas se eu olho segundo o Espírito, não é um ex-presidiário que está ali, é um homem transformado pelo poder de Deus. É alguém que teve uma experiência com Cristo. É um vaso de barro, mas que possui tesouros preciosos dentro dele. Sabe, eu não posso olhar e falar: nossa, mas quem vai orar por mim é a dona Maria, que é a dona de casa, ou que é a empregada doméstica. Não é a empregada doméstica, não é o eletricista, não é a faxineira, não, é a serva do Senhor, que está cheia do Espírito Santo, e que ali dentro existe bênção para a minha vida, quando impor a mão sobre mim e liberar aquilo da parte de Deus sobre a minha vida. É isso que Paulo está falando. Por quê? Porque a partir de agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas elas já passaram, e agora tudo se fez novo. Só que agora Paulo está nos mostrando aqui uma crise de entendimento. Paulo está desvendando e mostrando que uma coisa que eu não posso ter crise em relação ao entendimento, é do entendimento da minha nova identidade. Diga comigo: minha nova identidade. Eu não sei quem você foi, eu não sei qual é o teu passado, eu não sei de onde você vem, mas uma coisa eu sei:
Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Nós não podemos ter dúvidas de quem nós somos. Você não pode ter dúvida de quem você é. Porque todos os nossos problemas, eles começam quando nós esquecemos quem nós somos. Diga comigo, eu não posso esquecer quem eu sou. Diante de uma situação difícil, não esqueça quem você é. Diante de um exame médico que diz, olha, não tem solução, não esqueça quem é você. Diante de uma crise financeira, não esqueça quem é você. Diante de uma prova que você vai fazer num concurso, não esqueça quem é você. Quem está entendendo? Aqui não é o pedreiro que está aqui. Aqui não é o pintor que está aqui. Aqui não é a enfermeira, não é o médico, não é o dentista. Aqui não é o engenheiro. Aqui não é o motorista. Aqui é alguém que possui a unção do Espírito Santo e que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Amém? José teve uma visão. Ele teve uma visão. E toda visão tem um caminho. E todo caminho tem obstáculos. E no caminho da visão de José, havia um obstáculo chamado inveja dos irmãos. Havia um obstáculo de uma cisterna na qual ele foi julgado. Havia um obstáculo de mercadores que o levaram como escravo. Havia um obstáculo de um mercado de escravos no qual ele foi vendido como se fosse uma mercadoria qualquer. E no caminho da visão de José, havia uma mulher sedutora na casa do seu patrão, na casa do seu amo, na casa do seu dono, que várias vezes tentou seduzi-lo. E quando se fala da mulher de Potifar, meu irmão, quando se fala mulher de Potifar, o que te vem na cabeça? Uma mulher feia? Te vem na cabeça uma mulher feia? Meu irmão, a mulher de Potifar, pensa numa mulher linda. Porque coisa feia, a gente olha e fala, está amarrado e sai. Mas quando é bonita, nossa, que maravilha, Senhor. Eu fico imaginando, José não caiu naquela sedução. Quantos de nós aqui teríamos caído? Não é muito difícil saber se você seria um José ou se você teria caído. Basta ver o seu comportamento com as mulheres hoje. É muito simples saber, pastor, se eu fosse José, será que eu teria caído? Deixa eu te falar uma pergunta. Quando passa uma mulher, você dá torcicolo? Se sim, você teria caído. Você é do tipo de gente que fica lá indo nas páginas das redes sociais, aí tem uma mulher de biquíni, de maiô, pelada, sei lá o que, e você está lá curtindo. Se for, você já tinha caído. Como você é? Fala muito. O seu comportamento aqui hoje fala muito como você vai se comportar quando você estiver diante de uma tentação. No caminho de José tinha uma cadeia, tinha uma prisão. Tudo isso tinha no caminho da visão de José. Se sentir talvez como um produto sendo vendido. Mas o que me chama a atenção é que José não se esqueceu quem ele era. José não se esqueceu quem ele era. Quando ele foi invejado pelos seus irmãos, Deus guarda o meu coração. Eu não posso ter nada contra os meus irmãos. José não se esqueceu quem ele era quando ele caiu dentro da cisterna, quando ele foi julgado. José não se esqueceu quem ele era quando ele foi vendido como um produto qualquer num mercado de escravos. José não esqueceu quem ele era quando ele estava dentro de uma cadeia. José não se esqueceu quem ele era quando ele estava sendo seduzido pela mulher de Potifar. Ele não esqueceu quem ele era. E te digo mais, ele não se esqueceu quem ele era, nem mesmo quando ele assumiu o trono do Egito e se tornou o vice-governador, se tornou um dos homens mais poderosos. Ele não se esqueceu de Deus quando ele estava passando pela prova, mas ele também não se esqueceu quem ele era quando ele estava no auge. Eu não posso esquecer quem eu sou, nem no meio das provas, nem quando as coisas estão muito bem para mim.
Tem muita gente que é muito bom em não se esquecer de quem ele é quando ele está nas provas. Mas quando vem a bonança, quando vem a prosperidade, a primeira coisa que ele faz, ele esquece quem ele é. Ele esquece que ele é o servo de Deus. E os domingos que ele devia estar na casa do Senhor, ele fica até tarde, nos sítios, nos churrascos, sei lá na onde. Ele começa a ganhar tanto dinheiro que ele se esquece que foi Deus que deu aquilo para ele. E diz, eu não tenho tempo para ir na igreja mais. Não dá para frequentar a célula, não tenho tempo. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos, tanto na dificuldade como na prosperidade. Por que não dizer de Daniel? Aos seus 15 anos foi deportado para a Babilônia. E ele não se chamava Daniel. Daniel foi o nome que colocaram nele. Seu nome era Beltesazar. E com ele estava Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia. Mas ele sabia quem ele era. Mesmo um adolescente, ele disse, eu não vou me contaminar com as comidas do rei. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E a primeira coisa que o rei faz é tentar mudar o nome dele. E tenta mudar e muda. Beltesazar, Daniel. Seus amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, passaram a se chamar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por quê? Porque quando eu mudo o nome de uma pessoa, de alguma forma, eu estou tentando mudar a identidade dela. Eu estou tentando mudar a essência dela. Porque nomes definem identidades. Entendimento, Daniel não se comprometeu. Não se comprometeu. Pegaram Daniel, colocaram ele na universidade da Babilônia. E mesmo na universidade da Babilônia, ele não quis se contaminar ali. Não quis. Nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque e nem Abdenego. Jovens, a universidade é a sua Babilônia. A minha oração é que quando você entrar lá, você não esqueça quem você é. Porque muitos, quando caem dentro de uma universidade, acabou. Não sabem mais quem são. Perdem sua identidade. Quem está entendendo, diga amém. Daniel não se esqueceu quem ele era. E eu digo aos Sadraques, aos Mesaques e os Abdenegos que estão aqui nessa manhã me ouvindo, não esqueçam quem vocês são quando vocês estiverem diante de professores ateus que vão fazer de você piadinha da sala. Você vai ser o deboche da sua sala. Mas como Daniel, não esqueça quem você é. Daniel, mesmo morando em Jerusalém, mesmo morando em Babilônia, longe da sua terra, Jerusalém, ele não esqueceu quem ele era. Embora ele tivesse um nome diferente, estivesse num país diferente, com roupas diferentes, com comidas diferentes, ele não perdeu o rumo de Jerusalém. Porque a Bíblia diz que ele se ajoelhava 3 vezes por dia e se colocava na direção de Jerusalém. Você imagina isso? Você está num outro país e se ajoelhar no seu quarto e procurar a direção de onde está o templo do Senhor. Será que você consegue morar em São Paulo e se lembrar da casa do Senhor aqui em Formiga e dizer, eu vou orar porque a casa do Senhor está aqui nessa direção? Ele não perdeu o rumo. Ele não perdeu o fuso horário, porque ele orava 3 vezes por dia. Enfim, Daniel não esqueceu quem ele era, mesmo estando no meio de um povo diferente. Algumas pessoas têm vergonha de ser quem são. Eu te digo, não tenha vergonha de ser quem você é em Cristo. Não tenha, mas não tenha mesmo. Eu me lembro quando eu me converti, eu fazia parte de uma turminha da cachaça, da bagunça, da farra. Eu tinha 18 anos, entreguei minha vida a Jesus. Era o meu primeiro dia que eu ia na igreja. E todo mundo ficava sentado lá na esquina tomando cerveja, eu tinha que passar ali. Então eu tive um plano. Peguei um Novo Testamento, daquele pequenininho, botei no bolso e fui. E aí galera, beleza? Tudo bem? Oh, vem cá, não, agora não, tem um compromisso ali. Cheguei na igreja, me ajoelhei. Quando eu pego meu Novo Testamento, ele cai do bolso. Eu pego ele aberto, eu olho, está escrito, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que estás nos céus. Um outro domingo eu arrumei uma Bíblia desse tamanho.
Não tenha vergonha de quem você é em Deus. Assuma sua identidade. Não se envergonhe, o Senhor vai te honrar. Não tenha vergonha de orar publicamente, ainda que isso não seja politicamente aceito. O problema é deles. O problema não é meu, o problema é deles. O problema é meu se eu não oro. O problema é meu se eu não tenho comunhão com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: não esqueça quem é você. Você precisa ter entendimento do mundo espiritual. Não basta saber que Deus existe. Não basta saber. É preciso conhecer o mundo espiritual. Porque se você não tem entendimento, você não vai compreender. E você vai trocar Deus pelo diabo. Eu já vi o diabo fazer cada coisa na vida dos outros. Você também já viu. E as pessoas nas quais o diabo está sambando, deitando e rolando, estão assim: ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Deus está me castigando. Enquanto não é Deus coisa nenhuma, é o Satanás. Mas ele não entende o mundo espiritual. Às vezes o diabo está usando o marido, está usando a esposa, está usando o filho, está usando o vizinho, está usando pessoas, e você está lá brigando na carne com a pessoa. Enquanto Paulo escreve aos Efésios: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E existem situações que nem é nada espiritual mesmo, não tem nada de demônio, é carne pura. Você tem que entender isso. Lembrei do Zé Menezes agora. Zé Menezes era um obreiro aqui da igreja, hoje mora em Marcos. E tinha um moço que todo culto ele ficava endemoniado, arrumava uma confusão, uma coisa errada. E o Zé falou: pastor, aquilo ali não é demônio. Eu falei: Zé, não é não? Zé falou: não é não, o senhor vai ver, vamos ficar de olho, próximo culto. Aí quando começou a orar, o cara, sei lá o que, o Zé foi lá, catou no dedinho dele, apertou aqui assim: ai, não, demônio não sente dor. Não, se não é demônio, se é demônio, você não pode sentir dor não, ué. Você sabia que tem isso? Tem gente que imita até o diabo, cara, meu Deus. Você precisa ter entendimento. A Bíblia diz que um dos dons do Espírito é o dom de discernimento. Você não pode ser um robozinho. Você não pode ser uma marionete na mão de pastores, na mão de pessoas, na mão de políticos, na mão de quem quer que seja. Você precisa ter entendimento. Entendimento. Você não é um bonequinho. Há uma luta espiritual. Você não pode esquecer quem é você. Eu te garanto, se você esqueceu de quem você é, pode ter certeza de uma coisa: o diabo não esqueceu quem é você. E lhe digo, se o teu nome estiver escrito no livro da vida, quem aqui crê que o nome está escrito no livro da vida, diga amém. Seu nome está escrito no livro da vida? Então pode ter certeza, seu nome também está escrito numa lista lá no quinto dos infernos, para te destruir. Porque quem tem um nome escrito no livro da vida, também tem um nome escrito na lista do diabo. Está entendendo? Se o teu nome está escrito no livro do céu, o diabo quer te destruir, quer acabar com você. Se você esqueceu quem é você, o diabo não esqueceu. Ele sabe quem é você. Tenha identidade. Quando Davi foi lutar com Golias, Davi não podia, talvez não tivesse a força necessária, Davi talvez não tivesse as armas necessárias, mas Davi tinha uma coisa: ele sabia quem ele era, e ele sabia quem Golias era. E quando ele se apresentou diante de Golias, ele disse: esse incircunciso filisteu. Ele sabia quem Golias era, mas ele também sabia quem ele era. Eu sei quem tem cuidado de mim. Eu sei que eu recebi uma unção com óleo do profeta Samuel. Eu sei que eu venci um urso e um leão pelo poder do Espírito Santo. Eu sei quem eu sou. Por isso eu te digo, meu irmão, não se esqueça das vitórias do passado. Sabe, cada banco dessa igreja, cada poltrona dessa igreja, cada assento, o que está sentado aí, não é apenas um homem ou uma mulher. O que está sentado aí é uma coleção de vitórias. É uma coleção de vitórias. Esse irmão, essa irmã que está do seu lado, se você conhecesse a vida dessa pessoa, você respeitaria ela mais. Porque essa pessoa já passou por cada situação, cada crise.
ela já vivenciou cada circunstância difícil e ela rompeu todas elas. Ela venceu. Por isso ela está aqui hoje. O que te traz aqui nessa manhã é o fato de você ser uma pessoa vitoriosa, porque derrotados não conseguem vir. Não esqueça quem é você. Por isso eu te digo, olhe para essa pessoa que está aí do seu lado. Aplauda ela. Ela é uma vencedora. Não importa a crise, vai vencer. Entendimento do chamado de Deus. Entendimento do chamado de Deus. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente. Não, pastor, porque, sabe, o meu pai, ele teve uma relação sexual no namoro com a minha mãe engravidou, e aí ele abandonou minha mãe, e eu sou um fruto, eu sou um acidente. Deixa eu te dizer uma coisa. É possível que Deus não tinha o propósito daquela relação sexual, mas uma coisa eu posso ter certeza: Deus tem um propósito no seu nascimento. Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio aqui por acaso. Não. Existe uma missão para você nessa terra. Existe um propósito. Existe um propósito. Deus já te deu uma identidade antes de você nascer. E o diabo, ele luta com todas as forças para tentar impedir você da missão que Deus tem para você. Porque não existe nada pior na vida do que você ter algo que não cumpre o seu propósito. Imagina quando você vai numa loja e compra um ventilador, esse calor que está, quando chega em casa, qual que é o propósito do ventilador? Não é refrescar o ambiente ali? E quando você chega em casa, você descobre que o ventilador não funciona. Imagina você compra um som, quando você chega em casa, você descobre que aquele som não funciona. Não existe nada pior do que isso. Para Deus também não é muito diferente. Quando Ele me criou, Ele criou você, Ele espera algo de você, Ele tem um propósito, mas você não está funcionando no propósito dele. É frustrante. Salmo 139, versículo 16. Abra para mim. NVI também. Os teus olhos, eu amo esse texto, eu amo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer um deles existisse. Pastor, por que você chora quando você lê esse texto? Porque quando eu me converti, minha mãe chegou para mim e disse: filho, eu tenho que te pedir perdão. Eu falei: por que, mãe? Porque várias vezes eu tentei te abortar. Eu fui em macumbeiros, eu fui em benzedores, eu fiz, sei lá, tomei não sei o que, fiz de tudo para te tirar. Mas eu não consegui, porque Deus tinha um propósito na sua vida. Eu não era pastor ainda, eu era um novo convertido. Eu não sabia onde eu chegaria em Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que os teus olhos me viram quando eu era um embrião. É por isso que nós temos que lutar com todas as forças contra o aborto. Os teus olhos me viram quando eu era um embrião. Uma substância, diz esse texto, ainda informe. E o que me chama a atenção e eu amo: todos os teus dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A Bíblia está dizendo, antes de você nascer, todos os seus dias já tinham sido escritos. A Bíblia está dizendo que antes de você nascer, Deus já tinha escrito os seus dias em um livro. Então eu não sei quantos dias Deus tem para mim, mas uma coisa eu sei: enquanto não chegar aquele dia, daqui eu não vou. Ah, mas não vou. Segunda-feira eu estava vindo do Rio de Janeiro, estava numa conferência pregando lá em Itaguaí, indo para o aeroporto, era umas 4:30 da manhã, atravessando ali o complexo do Alemão e a parada de Lucas, Avenida Brasil, área extremamente complicada de guerra das duas facções. E quando eu fui orar, eu falei: meu Deus, que encrenca, passar naquele lugar agora 4:30 da manhã.
Mas no meu coração sempre vem esse texto. Sempre quando eu tenho dúvida em relação a isso, esse texto brota no meu. Guarda esse texto para você. Anota, guarda esse texto. Todas as vezes que você sentir que vai morrer, lembra disso aqui. Todos os meus dias estão escritos no teu livro, antes que nenhum deles existisse. Já estavam escritos. Amém? Isso te dá segurança. Isso te dá confiança. Isso te faz lutar contra qualquer resultado. Pastor, mas e se eu morrer? É porque chegou o dia mesmo. Amém? Acabou. É aquele dia. Não importa. Quando eu vivo diante de Deus, os dias do Senhor na minha vida. Deus tem um propósito comigo, desde o nascimento da minha mãe, desde quando eu era um embrião, diz o texto, na sua vida. Jó diz o seguinte, versículo 8, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar e destruir-me? Naquela confusão que Jó passa, ele diz, tuas mãos, isso me alegra, isso me dá força. E por que não dizer dos gêmeos? Por que não dizer dos gêmeos? Quando não existia ultrassom. Qual mulher aí que deu à luz na época que não tinha ultrassom para saber qual bebê, qual era o sexo do bebê? Levante a mão aí, deixa eu ver. Cadê? Eita. Tô vendo umas aí que tá assim, ó. Eita, aí, né, Juju? Sabia de nada. Lá em Gênesis, havia uma mulher grávida. Seu nome era Rebeca. Só que o que ela não sabia, ela sentia as contrações. Ela sentia o bebê se mexendo. Ela sabia que era algo de Deus, a sua gravidez. Ela só não sabia de uma coisa, que ela estava grávida de gêmeos. Isso ela não sabia. E o texto diz, Gênesis 25, 23, ela sentindo, mexendo no ventre, e Deus disse para ela, e disse-lhe o Senhor, 2 nações estão no teu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Engraçado falar isso, né? O mais velho e o mais novo, se os dois são gêmeos, é porque quem sai na frente é o mais velho, e o que sai por último é o mais novo. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, é que antes que Esaú e Jacó nascessem, Deus já estava dizendo o que cada um deles seria. Um será uma nação forte, outro será um povo mais fraco, o mais velho servirá o mais novo. Ou seja, o propósito que Deus tem comigo começou quando eu estava lá na barriga da minha mãe. O propósito que Deus tem com você começou no ventre da sua mãe. Tenha entendimento da sua identidade. Qual é a minha missão nessa terra? Qual é o propósito de Deus comigo aqui? Existe muita coisa na vida tentando fazer você esquecer quem você é. E você precisa afirmar quem você é. Você precisa ter clareza da sua identidade. Porque quando você de fato sabe quem você é, isso vai vencer quando as pessoas disserem quem você não é. Quando você tem certeza de quem você é, isso te dará clareza e certeza e convicção para você vencer quando as pessoas que estão ao seu redor disserem quem você não é. Eles podem dizer que eu não sou, mas eu sei que eu sou, e é isso que interessa. O que interessa é o que eu sei de mim. Jeremias capítulo 1 mostra que a missão que Deus tem com cada um de nós começa antes do nosso nascimento. Versículo 4. Jeremias estava dizendo, Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou como uma criança. E olha o que Deus fala para ele: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei, e o designei por profeta às nações. Deus tem um plano na sua vida, ninguém pode deter isso, senão você mesmo. Tenha entendimento, abra os seus olhos, porque quando nós descobrimos quem somos, quando eu descubro quem eu sou, eu nunca mais vou querer ser outra pessoa. Quando você descobre quem você é, você jamais vai querer ser outra pessoa.
Quem sabe quem é, não tem inveja de ninguém. Você pode dizer amém? Eu caminho para o fim. Mas ainda vou guardar um tempinho, ainda tem uns 10 minutinhos para te falar uma coisa. Os obreiros podem esperar que eu vou. Quando eu falo caminho para o fim, eles são treinados. Eles já vão, né? Vamos lá, agora. Aguenta só um pouquinho aí. Gênesis capítulo 18. Isso aqui é profundo. Eu preciso ter um entendimento da graça de Deus. Eu preciso entender o que a graça fez com o meu passado. Porque se eu não entendo o que a graça fez com o meu passado, eu vou sofrer demais. Mesmo com a Bíblia, mesmo com a palavra de Deus na mão. O que a graça fez com o meu passado? Gênesis capítulo 18. Eu vou ler uma história para você sobre uma mulher chamada Sara e um homem chamado Abraão. Capítulo 18, versículo 9. Eu já preguei sobre isso aqui quando os anjos aparecem a Abraão. E no versículo 9, ele estava dando uma mensagem. A mensagem era: Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter filho. Então o anjo, Deus então começa a falar com Abraão. E versículo 9 ele faz uma pergunta: onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse o Senhor: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. Uma outra tradução vai dizer que na primavera, alguma coisa assim. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Irmão, sua esposa também faz isso? Ela costuma escutar atrás da porta? Está identificando alguém aí? Ouviu Sara, e ouviu a Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Ela estava atrás escutando tudo. E o anjo conversando com Abraão. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não menstruava mais. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, ela riu consigo, diga comigo, riu consigo, dizendo: terei ainda deleite, prazeres, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Porque ali, irmão, era um casalzinho ali de 90, 99 anos. E o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara? Engraçado que o assunto de Deus é sempre com o dono da casa, né? Eva peca e Deus vai em cima de Adão. Sara duvida e mente, e Deus vai em cima de Abraão. Está mostrando aí para você, homem, assuma o seu papel dentro de casa. Para de transferir responsabilidade para sua esposa sobre seus filhos. Pai, posso ir lá na casa da fulana? Ah, não sei, pergunta sua mãe. Mãe, pode? Ué, minha filha, pergunta seu pai. Ele mandou perguntar a senhora, então pode. Depois a menina chega tarde em casa. Aí ó, eu já te falei, você não era para sair. Não, mas você falou que era para falar com minha mãe. E aí vem para cima da mãe. Mas a responsabilidade é sua. Toda a responsabilidade da casa é sua. Sua esposa pode ganhar 10 vezes mais do que você. Sua esposa pode ter um salário muito maior que o seu, mas você é o cabeça da casa. Responsabilidade é sua. Chama a responsabilidade para você. Ah, meu filho está dando problema na escola. Ah, vai lá, bem, resolve lá. Não, vai você. Você é o homem da casa. Deus trata com você. Você é o sacerdote do lar. Responsabilidade é sua. Deus vira para Abraão e diz: por que Sara riu? Deus tinha que perguntar para ela. Talvez Abraão fale: o senhor pergunta para ela. Foi a que riu. Qual versículo nós estamos aí? Versículo 13, né? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te ristes. Engraçado alguém discutindo com Deus.
E levantaram-se aqueles homens, varões dali, e olharam para a banda de Sodoma e Gomorra, e com eles iam e acompanhando-os. Interessante que Sara duvidou, zombou, e depois ainda mentiu. Ela mentiu. Tanto é que Deus fala com ela: você mentiu. Ela diz: não, eu não menti. Aliás, eu não ri. Deus falou: você riu. Ela mentiu, disse: eu não ri. Não, você riu. Entendeu o texto, irmão? Amém? Amém? Agora vamos para Hebreus. Abre sua Bíblia em Hebreus 11. Na galeria dos heróis da fé. Agora Deus está falando assim: os feitos de Moisés, os feitos de José, os homens, a galeria dos heróis da fé. Deus está falando daqueles homens. Agora é Deus contando a história. E Deus agora vai falar, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ter rido, foi isso que está escrito aí? É isso? Apesar de ter mentido, é isso que está escrito aí? Não. Apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus agora é Deus falando. É Deus contando a história de Sara. E quando Deus conta a história de Sara, cadê a mulher que riu? Cadê a mulher que duvidou? Cadê a mulher que mentiu? Na história de Deus em Hebreus, Ele omite o fato de ela ter duvidado, o fato de ela ter rido, não acreditado, e o fato de ela ter mentido. Sabe por quê? Porque quando Deus vai contar a nossa história, Ele sempre conta as melhores partes. Amém? Ele sempre conta as melhores partes da nossa história. Ele não vai falar que ela duvidou, que ela mentiu, que Ele chamou a atenção dela. Não. Ele vai falar que ela depois creu. Ela creu, e porque ela creu, ela deu à luz. O que eu e você precisamos entender com isso aqui: faça como Deus. Faça como Deus. Quando você for contar a sua história para você mesmo, eu não estou falando quando você vai contar, porque quando a gente vai contar a nossa história para os outros, a gente conta a melhor parte. Não tem um ditado assim: fulano só conta, ele não conta os tombos que ele tomou, não. Não tem um negócio assim? Como é que é o ditado lá? Não me lembro. Fulano só conta os... Ih, vocês também não sabem? Ali sabe. Ele esconde os tombos que caem. Tem uma turma aí que sabia e ficou caladinho. Fulano só conta os tombos que caem. Os tombos que caem? As pingas que bebe não conta não. Boa. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. Quando a gente vai contar a história da gente para os outros, geralmente a gente conta a parte boa. Amém? Mas a gente comete um erro grave. Quando a gente vai contar a história da gente para a gente mesmo, a gente só foca nas coisas ruins. Sim ou não? Sim ou não? Algo que deu errado lá atrás, mas você conseguiu vencer. Você vai contar para os outros? Você conta a parte que você venceu. Quando você lembra do fato, para você só lembra daquilo que deu errado. Deus está falando assim para mim e para você hoje. Quando você for contar a sua história para você, conte aquilo que é bom que aconteceu com você. Pare de ficar remoendo as coisas do passado. Pare de ficar contando esse tipo de história para você. Faça como Deus. As melhores histórias para você. Deus recontou a sua história. A lembrança de Deus sobre Sara era a lembrança do arrependimento. Eu não me lembro dos erros que eu cometi, mas eu me lembro do arrependimento que eu tive. E depois daquele arrependimento, se alguém confessa as coisas a Jesus, 1 João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu não quero me lembrar do pecado que eu cometi. Eu quero me lembrar do perdão que eu recebi. Eu quero me lembrar do arrependimento que eu tive. É isso que eu quero me lembrar, porque isso me dá força. A história que Deus tem para contar sobre cada um de nós não é sobre os nossos erros, mas é sobre o nosso arrependimento. É sobre como nós conseguimos dar a volta por cima e vencer aquela tentação.
Meu irmão, minha irmã, casamento só sobrevive quando a gente se lembra dos melhores momentos. Existe uma diferença muito grande entre casamento e namoro. Eu tenho dito que namoro, ouça isso. Quem aqui já namorou na vida? Levanta a mão. Senhor, tem misericórdia desses que não levantaram as mãos. Eu oro para que o Senhor ainda em 2019 proporcione, e ele vai ter uma experiência, vai noivar, vai casar, vai ser abençoado, e vai, da próxima vez que eu perguntar, ele vai poder levantar a mão. Vamos lá. Você já namorou? Lembra de uma coisa? Todo encontro do namoro era um evento. Sim ou não? Todo encontro de namoro é um evento. Vou na casa dela hoje, vamos na pizzaria. Vamos na casa dela hoje, vamos na sorveteria. Hoje nós vamos encontrar, não tem dinheiro, vamos lá para a pracinha, conversar. Todo encontro no relacionamento de namoro é um evento. Namoro é feito de evento. E porque é evento, todo mundo se arruma. Aí você casa. Quando você acorda no outro dia que você olha para o lado da cama, você fala, não é possível que eu casei. Não acredito num negócio desse. Mas dentro do casamento também, existem inúmeros momentos de eventos e muitos momentos bons. E como disse o homem de Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu começar a nutrir a minha mente com pensamentos ruins, com lembranças ruins do meu casamento não dura uma semana. O que mantém a chama viva do casamento é quando você mantém lembranças boas, é quando você conta as boas histórias. Meu bem, lembra daquele dia, ou quando você conta as boas histórias para você mesmo. Nossa, aquele dia foi tão legal, aquele dia foi tão divertido, aquele dia. Quem está entendendo, diga amém. Quem é casado aí, diga amém. Mas se você ficar remoendo as coisas ruins do seu casamento, vai acabar. O mesmo ocorre com a igreja. Todo mundo tem problema na igreja, gente. Todo mundo. Sabe o que é igreja? Igreja é um ajuntamento de povo imperfeito que prega um Deus perfeito. Você vai ter BO aqui, cara. Você vai ter decepção com irmãos, você vai ter decepção com líder, você vai ter. Mas você tem muitos momentos gostosos aqui. Se você começar a pensar só nos momentos que você se frustrou, decepcionou, você vai cair fora. Você não vai ficar no seu trabalho. Se você pensar só nas coisas, nos momentos ruins do seu trabalho, você vai sair. Você tem que trazer histórias boas para você. Porque a sua vida, ela é definida pelas histórias que você conta para você. Diga comigo, a minha vida é definida pelas histórias que eu conto para mim. Você entende isso? Toda vez que você olha para uma pessoa, você conta uma história. Você sabia disso? Tem duas pessoas conversando ali, conhecidos seus. Você passou, olhou para elas estão conversando. Naquele momento você contou uma história para você. Naquele momento você falou assim: ixi, estou fazendo fofoca com o meu nome. É uma história que você contou para você. Ih, fulana está falando. Ah, ela deve estar falando sobre o arroz que queimou aquele dia para ela. Nossa, ela deve estar contando a bênção que o filho dela recebeu. Sim ou não? Toda vez que você olha para uma pessoa, você conta uma história para você. Quem está entendendo, diga amém. Por que Saul caiu? Porque um dia ele olhou para Davi e contou uma história para ele. Ele olhou para Davi e falou: esse cara está querendo tomar o meu lugar. Esse cara vai me derrubar. Esse cara vai me passar a perna. Então deixa eu acabar com ele antes. Ele pegou o cara mais leal que ele tinha, e por causa de uma história que ele contou para ele mesmo, ele perseguiu Davi. E aquilo que ele perseguiu, ele atraiu. Talvez Jó tenha contado a mesma história para ele. Talvez Jó, antes de passar por toda aquela crise que ele passou, um dia ele deve ter dito para ele mesmo assim: nossa, um dia meus filhos podem morrer, um dia eu posso perder tudo. E lá em Jó 3, se não me engano 25, aí Jó diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Irmão, aquilo que você mais teme, você tem grande chance de atrair sobre você. Entenda isso. Não vou entrar no mérito disso aqui agora não, porque o tempo não me permite. Mas o que eu quero que você entenda é: quando você conta uma história para você. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita nas pessoas, amém? E você desacredita das pessoas, amém?
Mas tem uma pessoa que você acredita demais. Tem uma pessoa que você acredita nela demais. Sabe quem é? Você mesmo. Você pode acreditar em muita gente. Você pode duvidar de muita gente. Mas você acredita muito em você. E quando você fala para você assim, eu não consigo, você acredita que você não consegue mesmo. Quando você olha para você, quando você diz para você assim, eu sou um fracasso, você acredita. Porque não foi o fulano que falou, foi você mesmo quem disse para você. Então quando eu digo que a história que você conta para você, ela vai determinar a sua vida, que a sua vida é definida pelas histórias que você conta para você, eu estou dizendo para você que você convence a você mesmo com as histórias que você decide acreditar. Então eu termino aqui agora, te fazendo a seguinte pergunta: que história você tem contado para você? Que história você tem contado para você? De você mesmo. Desde que você entregou sua vida para Jesus, Deus está reescrevendo a sua história. Aquele dia Deus deu um ponto final e começa a reescrever uma nova história. Mas o entendimento vai ser a chave para você escrever uma boa história sobre a sua vida. Por isso, ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças. Trabalhe para Deus. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Se emocione e o ame e tenha sentimentos por Ele. Mas ame o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Isso te salvará de muita coisa na terra. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Quero orar com você. Curva a sua cabeça.